Farei alguns comentários a respeito do crime bárbaro que ocorreu na pequena cidade de Jataizinho, no norte do Paraná. Foram vítimas Marley, de 53 anos, e a neta desta, a pequena Ana Carolina, de apenas 12 anos de idade. O que eu observei? Esse indivíduo ou indivíduos, pode não ter sido apenas um, que cometeu esses crimes, escreveu na parede do quarto em que elas foram mortas: "Desculpa, mãe", e colocou o nome embaixo, Marcos. Para mim, ele pede desculpa para a mãe da criança. Pensando nisto, acredito que ele não tinha inicialmente a intenção em matar a criança, porém o fez porque ela presenciou o crime e, portanto, seria uma testemunha. Uma outra coisa, não houve arrombamento. E se não houve arrombamento, aí se pode pensar que ele era uma pessoa conhecida de Marley e por isso entrou, ou que ele pulou o muro e, portanto, não arrombou nada. Ou ainda que ele entrou com o Marley e a criança, pois eu vi notícia de que elas haviam ido à igreja na sexta-feira à noite. E ele teria entrado no imóvel junto com elas, portanto, sem necessidade de arrombamento. Agora, o portão era eletrônico. Se ele entrou pelo portão, como ele saiu? Ou ele usou o controle remoto e foi embora, e aí ele teria levado o controle com ele, ou teria jogado em algum lugar, né? Mesmo até próximo à residência. Ou ainda, ele pode ter, de fato, como eu falei, pulado o muro também para sair. Caso, de fato, né, realmente ele não entrou com elas. Ou não era conhecido, era uma pessoa estranha. Uma outra coisa, a filmagem de um indivíduo que com toda certeza era ele, por volta de 00h15, passando a uns 200 metros da residência da vítima, tendo consigo 2 facas nas mãos. E ele, ao perceber a câmera, ele começa a apressar o passo e desvia da câmera. Isso mostra também, né, como ele vinha, de uma certa forma, devagar. Isso mostra que ele estava se sentindo seguro. Então, ele deveria conhecer, né, aquele local e saber que não seria movimentado naquele horário, né, como eu falei, por volta de 00h. Provavelmente foi o momento que ele ficou até essa hora na casa, porque a filmagem é de 00h15. Também ele sabia que ninguém chegaria na casa. Por isso que talvez ele tenha vigiado antes, né, visto os costumes, né, de Marley, ou sabia alguma coisa a respeito dela, ou de fato era uma pessoa, né, conhecida de Marley. Por que eu digo isso? Ele amarrou as vítimas com os lençóis e cobriu-as com edredom. Mas estava calor naquela noite. E ele deve ter procurado o edredom para cobri-las. Portanto, ele agiu com tempo. Ele sabia que ninguém chegaria. Isso mostra, como eu disse, que ele deveria, né, ou tê-la seguido por algum tempo, ou era um conhecido de Marley.
O fato dele ter utilizado 2 facas, ou, né, se era mais um, ele ficou de se livrar das facas, né, usada inclusive pelo outro indivíduo, que não estava com ele nessa hora, né, porque aparece apenas uma pessoa, né, na filmagem. Então, se foi apenas ele que usou as 2 facas, provavelmente porque ele não se contentou com uma, porque não cortava como ele queria ou algo semelhante, e ele foi e pegou outra faca. Olha, tudo mostra que esse indivíduo sabia que ninguém iria chegar ali. Esse indivíduo não agiu com pressa, nem mesmo para fugir. Como eu falei, ele passava de uma certa forma até normalmente pela câmera. E ele só apressa o passo quando ele percebe que estava sendo filmado. Então, são estas as minhas observações, né, a respeito desse crime. Mesmo porque não há praticamente nada divulgado por uma opção da polícia não ficar, né, dando notícias a toda hora, até mesmo, né, para ter um certo cuidado, né, em fazer as investigações sem chamar muita atenção a respeito daquilo que já havia, né, ou que já havia sido descoberto pela polícia. Então, essa é uma estratégia que eu considero importante da polícia, né? É uma atitude realmente, né, que deveria sempre ser tomada. Não ficar divulgando para não atrapalhar a investigação.